Olá pessoal, tudo bem? Hoje estudaremos, os sentidos, tato, gustação e olfato. Leitura do livro didático a partir da página 190 a 193. O que são órgãos dos sentidos, Então, somos capazes de perceber o ambiente ou as condições do próprio corpo ao receber estímulos, A sobrevivência dos seres vivos depende, em certa medida, então, da sua capacidade de perceber o ambiente e produzir respostas a ele. E os órgãos dos sentidos fornecem essa capacidade de perceber o ambiente através do tato, do olfato, da audição, da visão, do gosto. Então, o sistema nervoso está integrado, então ele integra e coordena as funções e ações do nosso corpo. Então, o ser humano pode possuir os sentidos, nós são 5 sentidos que apresentamos. Então, interagem entre si e com o ambiente, onde estão recebendo diferentes estímulos e que são capazes, e são captados pelos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos contêm receptores, que são células especializadas, como nós estamos vendo nessa imagem. Então, cada sentido tem a sua célula especializada, que são capazes, então, de capturar informações do ambiente, por exemplo, como calor, luz, som, e transformá-las isso em impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos são conduzidos até o sistema nervoso central, onde são interpretados como sensações. Por exemplo, quente ou frio, claro ou escuro, salgado ou doce. O principal órgão, então, do tato é a pele. Então, a pele reveste a superfície do corpo, Então, é o principal órgão desse sentido, Do tato. Então, ele vai transformar, então, esses estímulos, que ele recebe do ambiente em sensações, Por exemplo, ao formato, a textura, a temperatura, Enfim, nós temos nessas imagens isso, Uma criança tocando várias texturas, uma pessoa com dificuldade, em enxergar de visão, lendo em braille, E quando nós tocamos também uma outra pessoa, nós sentimos essa sensação agradável, Percebemos também a temperatura do seu corpo. Receptores, então, da pele humana. Então, a pele é um órgão principal do tato e ela também possui células especializadas, Então, nós temos ali os pelos que vão receber, perceber também, esses estímulos externos. Os dendritos vivos captam estímulos de dor, perceptores, de pressão interna. Então, nós temos dentro da pele células especializadas, que umas vão receber recepção de dor, de sensação da temperatura externa, Dendritos livres, localizados na base dos pelos, que captam movimentos, receptores que detectam pressões, vibrações, temperaturas. Então, a pele é um órgão muito complexo, e nesse órgão possui células especializadas para captar, esses estímulos externos e para enviar esses estímulos para o sistema nervoso, de dor, temperatura. Então, os cegos utilizam o tato para conseguir superar algumas dificuldades relacionadas à visão, Então, o tato ele é desenvolvido, nessas pessoas que possuem dificuldade, reconhece alguns formatos e com isso elas começam a tatear e formar, as junções dessas letras, vamos dizer assim, E assim ele vai formar palavras e fazer uma leitura, de uma informação ou de um conteúdo. Gustação ou paladar, chamados de sentidos químicos. A língua é o principal órgão desse sentido, Então, dependendo do que a pessoa ou a criança estará experimentando, pode ser uma sensação boa ou não. E você sabe a diferença entre gosto e sabor? Vamos lá. O gosto, é a reação química do sentido do paladar. Então, o gosto é o sentido do paladar,
Então, é a sensação. Sabor é a combinação do paladar e olfato, tá? Então, a sensação que o paladar com o olfato proporciona. Estrutura das papilas gustatórias, né? Então, lembre-se que a língua é o principal órgão do sentido da gustação, né? Então, na língua encontramos as papilas gustativas, há receptores que capturam estímulos, eles são transformados em impulsos nervosos e transmitidos ao cérebro. Então, nós percebemos 5 gostos, né? O doce, o amargo, o umami, o azedo e o salgado. O que pode prejudicar, então, né, a perceber esse gosto são um dos principais é o cigarro, né? Então, o cigarro prejudica o paladar. Então, o fumante tem as suas papilas gustativas, né, cheias de fumo, e com isso fica difícil, né, o fluxo sanguíneo e também as células receptoras, né, perceberem, então, esse gosto. O olfato é um dos 5 sentidos básicos e se refere à capacidade de captar odores com o sistema olfativo, o nariz. Então, o órgão responsável é o nariz, tá? No nariz, lá na cavidade nasal superior, nós encontramos células receptoras, olfatórias ou quimiorreceptoras, tá? Então, fica no epitélio ali do olfatório. Ali, as moléculas de cheiro se desprendem, por exemplo, aqui da flor. Então, se desprende da flor, penetra até a cavidade nasal, através do nariz, cavidade nasal, e chega, então, nessa região onde possuímos células, né, especializadas, ramificações de neurônios olfativos, que forram o fundo da cavidade nasal, onde possuímos, então, essas células receptoras ou quimiorreceptoras, tá? Então, e cada neurônio manda uma projeção para o bulbo olfativo, ou seja, lá no sistema nervoso. Então, cada neurônio vai mandar a sua projeção e lá no sistema nervoso ocorrerá, então, a transformação, né, desse cheiro. Qual é a função, né, do nariz, né? É o aquecimento do ar, a filtragem e a umidificação desse ar, umidificar esse ar, né? E por que perdemos o paladar quando estamos resfriados? Lembre que nós temos uma diferença entre o gosto e o sabor. O gosto nós sentimos lá nas papilas gustativas, né, que está presente na língua. Junto com o olfato, que tem essas células receptoras, eles vão enviar esses estímulos lá para o cérebro. Esse cérebro irá fazer essas interpretações em determinados gostos. Quando estamos resfriados, essas células, né, receptoras ou quimiorreceptoras, elas vão ficar cobertas com muco, né? Então elas não vão conseguir enviar totalmente, né, ou até mesmo bloquear, né, esses estímulos para o cérebro. Então nós apenas estaremos sentindo, né, o gosto proveniente das papilas gustativas e a parte do olfato não estaremos enviando. Os centros nervosos dos sentidos. Então, cada sentido terá seu órgão especializado, né? Esses órgãos terão células específicas, especializadas, né? E essas células, então, irá transmitir essas informações para o sistema nervoso e o sistema nervoso irá interpretar essas informações em sensações, tá? Nós temos desde um som que entra através da orelha, dos sabores, né? Do gosto, junto com a língua e o olfato, o nariz, né? A visão, enfim. Todos os órgãos dos sentidos terão células especializadas capazes de captar esses estímulos externos, enviar para o sistema nervoso e esse sistema nervoso irá realizar essas interpretações em sensações. Visão, leitura do livro didático da página 196 e 197. O órgão da visão, então, é o olho, né, o sentido relacionado à captação da luz e à interpretação das imagens, né? Então, nós temos algumas
regiões do olho externo. A pálpebra, então, auxilia a proteção no olho, também na distribuição da lágrima. A pupila, né, que é a parte que deixa o feixe de luz entrar lá na parte interna do olho. A esclerótica ou esclera é a parte branca, um pouco mais rígida do olho. E a íris, então, que aumenta e diminui o tamanho da pupila, né? Então, regulando essa quantidade de luz que entra no olho. A estrutura do olho humano, então. Nós vamos começar com a córnea ou cristalino, né, que tem a função de focar a luz através da pupila para a retina, né? Então, como se fosse uma lente. Então, é uma das lentes mais importantes desse sistema. O humor aquoso é um líquido que preenche o espaço entre a córnea e a lente, né? E essa lente dá o foco à imagem, ela que vai direcionar então para a retina. O humor vítreo é esse líquido, né, que preenche o espaço atrás da lente, ou seja, toda a região do olho na parte interna. A íris, né, que é a parte colorida do nosso olho, justamente por causa de uma pigmentação da melanina, né, ela aumenta e diminui o tamanho, né, da pupila, regulando a quantidade de luz que vai entrar no olho. E tem uma membrana intermediada chamada coroide, é ela que na sua porção frontal, né, que vai formar a íris. A esclera, né, que é a parte branca ali, a esclera é opaca, não permite a passagem de luz, onde encontramos a córnea. Então, na parte frontal ali nós encontramos a córnea. E a retina, né, que é a camada mais interna do olho, localiza-se as células receptoras de luz que vai gerar, né, os impulsos nervosos. A retina, então, faz a comunicação, né, então comunica o nervo óptico e que transmite os impulsos nervosos ao cérebro. Então, através do nervo óptico, né, que vai receber esses impulsos e através dele, então, vai mandar para o nervo, né, e o cérebro lá vai fazer essas interpretações. O funcionamento do olho humano. Então, como que é a formação da imagem, né? Então, nós temos umas células, né, muito importante lá na retina, que são chamados de bastonetes e cones, né? Então, os bastonetes, eles têm a capacidade de reconhecer a luminosidade. Por isso, né, que à noite, quando totalmente escuro, nós enxergamos o preto e o branco, né? Então, na visão noturna, nós enxergamos o preto e o branco, porque a luz então, não reflete, né? E os cones, eles são responsáveis, então, pelas cores, né? São cores primárias, vermelho, amarelo e azul, tá? Então, as sensações luminosas, após serem captadas, né, e projetadas sobre a retina, que nós temos na imagem 3 ali, né? Então, ela é projetada para a retina, são emitidas ao cérebro pelo nervo óptico. Então, da retina, ela é enviada, né, para o cérebro através do nervo óptico. Chegando lá no cérebro, há uma inversão dessa imagem, porque ela está, vamos dizer assim, de ponta cabeça. Chegando lá no cérebro, ela é invertida. Então, a imagem é real e invertida, né? Então, sobre a retina. No cristalino, então, quando passa pelas lentes, há uma inversão dessa imagem e lá no cérebro, né, a imagem fica na posição certa. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.